Súmulas de direito processual penal, súmulas vinculantes. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante o oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Súmulas do STF. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. É relativa à nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para a inquirição de testemunha. É nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguida no recurso de acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. O assistente do Ministério Público não pode recorrer extraordinariamente de decisão concessiva de habeas corpus. O assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos artigos 584, parágrafo 1º e 598 do CPP. É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição. Para a ação penal por ofensa à honra, sendo admissível a exceção por de, recomeçando. Para a ação penal por ofensa à honra, sendo admissível a exceção da verdade, quanto ao desempenho de função pública, prevalece a competência especial por prerrogativa da função, ainda que já tenha cessado o exercício funcional do ofendido. Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege. O prazo para o assistente recorrer supletivamente começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do Ministério Público. Competência especial por prerrogativa de função não se estende ao crime cometido após a cessação definitiva do exercício funcional. Não se aplicam à segunda instância o artigo 384 e parágrafo único do CPP, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso em virtude de circunstância elementar não contida explícita ou implicitamente na denúncia ou queixa. Salvo ocorrência de tráfico para exterior, quando então a competência será da Justiça Federal, compete à Justiça dos Estados o processo e julgamento dos crimes relativos a entorpecentes. No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. A competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri. Transitada e julgada a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna. Não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória a pena de multa ou relativa ao processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada. Não cabe habeas corpus contra a imposição de pena de exclusão de militar ou perda de patente ou de função pública. Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz dissentindo remeterá a questão ao procurador-geral, aplicando-se por analogia o artigo 28 do CPP. A proibição de liberdade provisória nos processos por crimes hediondos não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo. No mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público contra a decisão proferida em processo penal, é obrigatória a citação do réu como litisconsorte passivo. A competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça comum estadual. Nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo Tribunal de Segundo Grau. Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal, a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta. É relativa à nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção.
Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo. É nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro, salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acordo que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale desde logo pelo recebimento dela. No processo penal, contam-se os prazos da data de intimação e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem. É nula a decisão que determina o desaforamento de processo da competência do júri sem audiência da defesa. O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, se a soma da pena mínima da infração mais grave com um aumento mínimo de 1/6 for superior a 1 ano. Súmulas do STJ. Compete à Justiça Estadual Comum, na vigência da Constituição de 1988, o processo por contravenção penal, ainda que praticado em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado proferida por um dos juízes conflitantes. Compete à Justiça Federal o processo de julgamento unificado dos crimes conexos da competência federal e estadual, não se aplicando a regra do 78, inciso 2A do CPP. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que indígena figure como autor ou vítima. Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal quando relativos com o exercício da função. A competência para o processo de julgamento por crime de contrabando desse caminho define-se pela prevenção do juízo federal do lugar da apreensão dos bens. Compete à Justiça Federal processar e julgar crime de falso testemunho cometido no processo trabalhista. A participação de membros do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. A conexão não determina a reunião de processos se um deles já foi julgado. O benefício da suspensão condicional do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima combinada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de 1 ano. Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária a intimação da data da audiência no juízo deprecado. É desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 CPP na ação penal instruída por inquérito policial. É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. O conhecimento de recurso de apelação do réu independe da sua prisão. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo. Compete ao juiz federal do local da apreensão da droga do exterior pela via postal processar e julgar o crime de tráfico internacional. Súmula cancelada. Quando a confissão for utilizada para a formação do julgamento Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus ao atenuante prevista no artigo 65, inciso 3D do Código Penal. A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência. A execução da pena restritiva de direitos depende do trânsito julgado da condenação. O núcleo de prática jurídica deve apresentar o instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente, salvo nas hipóteses em que é nomeado pelo juízo. A superveniência de sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feita em habeas corpus. Eventual aceitação de propósito de suspensão condicional do processo não prejudica a análise do pedido de trancamento de ação penal. Em razão da Lei 13.964/2019, não é mais possível ao juiz de ofício decretar ou converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.